Isso aí. Boa noite, meu nome é Silvio Bittencourt da Silva, eu represento a Unidade de Tecnologia e Inovação da Unicinos. Nós falamos a partir do Portal de Inovação. O Portal de Inovação da Unicinos é um ambiente que se propõe a transformar conhecimento em inovação. No início do ano de 2020, ainda com o início da pandemia, nós procuramos transformar os nossos conteúdos e as nossas iniciativas de popularização e difusão do conhecimento, da ciência e da tecnologia em atividades online. A partir daí, criamos o que nós chamamos de trilhas da inovação. São webinars onde nós procuramos conectar a experiência de professores, pesquisadores, especialistas da universidade com a competência de empresas instaladas especialmente no estado do Rio Grande do Sul e que estabelecem ou guardam relação em projetos de parceria, atividades, serviços de maneira geral com a própria universidade e os diferentes atores, claro, que compõem a nossa universidade como um sistema de ciência, tecnologia e inovação. Na noite de hoje, nós temos a oportunidade ímpar de discutirmos os desafios que existem para a educação e o desenvolvimento de competências em um setor muito específico, mas também emergente no contexto brasileiro e internacional, que é o setor aeroespacial. Para tratar desse assunto, nós contamos com a presença do professor Eduardo Martins, que é coordenador do Instituto de Tecnologia da Universidade em Segurança Funcional e também professor na área elétrica, mecânica e eletrônica. O professor Rodrigo Marques Figueiredo, que também pesquisador na área, no mestrado de Engenharia Elétrica, mestrado profissional, e também professor e coordenador de diferentes cursos, diversos cursos, na graduação da nossa universidade. E como convidados muito especiais, nós contamos aqui com a presença da Carolina Gabiati e com o Alexandre Benevides, da AEL Sistemas, que poderão, então, conduzir aqui uma reflexão bem aplicada sobre os desafios que nós temos de educação no setor aeroespacial. É importante destacar que esse webinar está sendo gravado, então sejam muito bem-vindos aqueles que estão participando aqui conosco em tempo real, no modo síncrono, mas aqueles que nos assistem no YouTube poderão, obviamente, lançar as suas perguntas posteriormente, estabelecer contato com aqueles que debatem na noite de hoje. Então, para iniciarmos com brevidade, eu peço então a Carolina para que ela possa iniciar as nossas discussões e, de acordo com o planejado, conduzindo uma breve apresentação sobre a AEL. Carolina, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvio. Bom, primeiramente, boa noite a todos. E em nome da AEL Sistemas, eu gostaria de agradecer a oportunidade da gente estar aqui hoje conversando com vocês. Então, fazendo uma breve apresentação, né, da AEL. A AEL é uma empresa que está fazendo 40 anos nesse ano de 2022. Ela é uma subsidiária da Elbit Systems, que é uma empresa israelense de defesa. E a AEL hoje conta com em torno de 350 colaboradores e estamos em expansão, principalmente na área de pesquisa e desenvolvimento, tendo o objetivo de chegar em torno de 200 colaboradores de pesquisa e desenvolvimento até o final desse ano. Nossos principais clientes, né, são as Forças Armadas, então a Força Aérea, o Exército e a Marinha do Brasil, e também alguns OEMs, como a SAB, a Embraer e a Airbus Helicopters, por exemplo. Então, passando pelo nosso portfólio, ele é bem amplo, né? Aqui a gente pode ver sistemas aviônicos, aeronaves remotamente tripuladas, soluções para veículos blindados, soluções de comunicação tática, eletroóticos, sistemas de guerra eletrônica, sistemas espaciais, soluções de treinamento, simulação e serviços. Então, para a gente
tornar a apresentação um pouco mais breve, não vamos passar por todos eles, mas pelos que têm mais impacto aqui para a nossa área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a parte de aviônicos, né, que são os eletrônicos para aeronaves. A EL é um dos principais fornecedores para as Forças Armadas Brasileiras de aviônicos. Então, temos sistemas em plataformas como o KC-390, o Super Tucano, o F-5 e o próprio Gripen, que está aí na foto. Então, no caso do Gripen, a gente fornece soluções de display, tanto o Wide Area Display, que é um display panorâmico, o HUD, que é o Head-Up Display, que permite que o piloto veja as informações de voo enquanto olha para fora da aeronave. A gente tem o display montado em capacete ali, o HMD. Temos soluções de guiagem e temos também um rádio tático aeroembarcado, que é o MARC. Que aí já faz um link para o nosso próximo tópico, que são os sistemas de comunicação, né? Nessa área, a gente fornece tanto rádios aeronáuticos quanto rádios terrestres e também soluções de comando e controle. E o objetivo do sistema de comunicação no futuro seria uma integração entre as forças, então tendo um link de dados entre forças aéreas, marinha e exército, tudo baseado em comunicação segura. Passando para a nossa área de P&D, então hoje em torno de 40% dos colaboradores da empresa são de pesquisa e desenvolvimento, e nós temos 4 grandes áreas dentro do P&D, que seriam sistemas, hardware, software e mecânica, não nas proporções que estão aí apresentadas no slide. E a forma como a gente trabalha aqui é uma estrutura matricial. Então, a gente tem essas 4 áreas com colaboradores distribuídos nos projetos. E dentro dos projetos, a gente também tem uma gestão. Então, temos gerente de programa, gerente técnico e outros papéis. E também a gente costuma usar metodologias ágeis. Então, a gente tem Scrum Masters, Product Owners e time de desenvolvedores. Aí, entrando um pouquinho no detalhe, né, das nossas áreas e das atividades feitas pelos colaboradores dessas áreas, a gente tem a engenharia de sistemas, que eu acho que deve ser a mais distante, assim, e mais difícil de entender no primeiro momento. Então, a engenharia de sistemas, ela começa a atuar lá com o cliente, na compreensão das necessidades dos clientes, para traduzir isso na arquitetura e no design dos sistemas, e depois entregar para as outras áreas na forma de requisitos, para que então esse sistema seja implementado, para depois ser validado e verificado pela engenharia de sistemas. Quando a gente está com projetos nível de plataforma, né, de aeronaves, então a engenharia de sistemas também vai ser responsável pelas modificações nas plataformas, pela integração dos aviônicos nas aeronaves e pela certificação da plataforma. E também temos algumas disciplinas específicas, como Safety, teste em voo e cibersegurança. Passando para a área de engenharia mecânica, a engenharia mecânica também vai ter uma atuação nas modificações de plataforma, design de suportes e soluções. Também, nos nossos produtos, a engenharia mecânica vai fazer o design tanto dos produtos como um todo, quanto de módulos eletrônicos. E também temos algumas disciplinas específicas, como engenharia termal e análises dinâmicas e estruturais. Já na engenharia de hardware, os colaboradores são responsáveis pelo design tanto de produtos quanto de placas eletrônicas. Nós temos desenvolvimento e verificação de lógica programável. Também trabalhamos com qualificação de produtos em relação a requisitos ambientais. E também temos algumas disciplinas específicas, como Reliability e EMI. E, por fim, mas não menos importante, a engenharia de software. Então, a gente pode dividir em 2 grandes áreas, a engenharia de software, que seria dos embarcados, e o software para PC. Então, dentro do software embarcado, temos o desenvolvimento tanto de camadas mais baixo nível, como drivers, quanto mais alto nível, como as aplicações. E na parte de software para PC, a gente desenvolve tanto sistemas de solo, como que eu comentei anteriormente, ali de sistema de comando e controle, quanto simuladores que podem ser usados para treinamento e capacitação, tanto com o desenvolvimento de equipamentos de teste e simulação de outros equipamentos da aeronave para que os nossos equipamentos sejam testados.
Então, acho que de maneira bem breve é isso, assim, sobre a EL. E agora passo a palavra de volta para o Silvio para conduzir a nossa conversa. Perfeito, Carolina. Muito obrigado pela apresentação, muito ilustrativa e clara sobre a AEL. E agora, é claro, começa a nossa curiosidade com relação aos desafios que nós temos de pessoas qualificadas para operar todas essas frentes da AEL que tratam de tecnologias que nos parecem, numa linguagem mais popular, tecnologias avançadas. Então, eu passo a palavra para o Alexandre, para que ele possa tecer algumas observações e depois, é claro, nós passamos aos nossos colegas da universidade. Por favor, Alexandre, a palavra está contigo. Obrigado, Silvio. Bom, primeiramente, é importante a gente sempre ressaltar que todos os profissionais que ingressam na EL, eles não são profissionais prontos para o mercado aeroespacial. Como o nosso mercado no Brasil é um mercado razoavelmente pequeno, a gente tem que normalmente trazer pessoas para formar aqui dentro. Mesmo quando trazemos profissionais experientes, por exemplo, em eletrônica, ou em software, ou em mecânica, existe uma série de processos da indústria aeroespacial que precisam ser absorvidos por esses profissionais de forma a que eles possam executar as suas atividades técnicas, cumprindo, obviamente, com os requisitos do processo de desenvolvimento que o nosso ambiente exige. Então, a AEL, como empresa, ela investe muito em capacitação e treinamento desses profissionais. Nós temos programas bastante intensivos, por exemplo, de on-the-job training, muitas vezes junto à nossa matriz, junto a outras empresas do grupo Elbit, e também junto a clientes em alguns momentos, em situações de transferência de tecnologia e outras situações. E nós temos também uma estrutura hoje bastante madura dentro da empresa para absorver esses profissionais que não são do ambiente aeroespacial e formá-los nos nossos processos, né? Então, a nossa visão é muito de longo prazo aqui dentro da EL. Nós sempre, como os nossos ciclos de desenvolvimento são muito longos, né? Para desenvolver um produto do início ao fim, nós levamos 5, 6, 7 anos, né? Um produto complexo aeroespacial. O investimento para capacitar um profissional acaba sendo muito grande, pois são muitas disciplinas envolvidas, muitas questões de processo. Então, nós sempre olhamos no longo prazo. Nós sempre pensamos em absorver profissionais competentes com uma ótima formação e completar a formação deles aqui dentro da EL. Esse é o principal mote aqui da nossa atuação quando a gente capta profissionais. Perfeito. Nesse sentido, é necessário que haja uma formação prévia, uma formação base que os habilitem a entendimentos mais específicos e a realidade da AEL. Para discutir um pouco desse tipo de formação, principalmente no campo das engenharias, nós temos aqui o professor Rodrigo, o professor Eduardo. Eu inicio passando a palavra para o professor Eduardo e logo depois ao professor Rodrigo. Eduardo, a palavra está contigo. Obrigado, Silvio. Bom, então, bem-vindo pessoal que está aqui nos assistindo, boa noite. Como o Silvio comentou, eu sou o professor Eduardo, eu atuo aqui nas áreas de eletroeletrônica da universidade, nos cursos relacionados à eletroeletrônica, mais o curso de mecânica, de engenharia mecânica, e atualmente também eu trabalho no Instituto, no ITT Fuse, que é o Instituto de Ensaios de Segurança Funcional da universidade, voltado aí, no portal de inovação. Então, algumas observações, bem importantes aí, bem legais que o Alexandre trouxe, que é justamente a formação técnica do profissional dentro da empresa, Então, a gente acaba observando isso não só na EL, mas em outras empresas também, que na busca de um profissional que tenha uma base sólida, um conhecimento sólido na sua área, e a gente viu aí que a EL tem uma diversidade de áreas bastante grandes aí na engenharia, super legal isso aí, Bom, aquela foto daquele gripping ali é para apaixonar qualquer um, Aquilo lá é sensacional, Então, inclusive, eu acompanho em tempo real o barquinho trazendo ele para cá para o Brasil, os 2 primeiros aí, Então, mas continuando, é comum, a gente ver essa observação, dessa necessidade da formação de um profissional que seja bastante qualificado e capaz
né, de entrar na empresa e conseguir se desenvolver lá dentro. E eu acho muito interessante essa visão que a EL tem de pensar no longo prazo, né? Eu não conheço a rotatividade dos funcionários, né, dentro da empresa, mas pensar nesse longo prazo é bastante importante, né? Os desenvolvimentos, né, que a gente tem, que a gente presta serviços ali no Instituto, no FIUSE, por exemplo, né, para diversas empresas, não são desenvolvimentos de curto prazo, normalmente são desenvolvimentos de prazos estendidos também, mais alongados, né, mesmo não sendo na área aeroespacial. Então, acho bem interessante, né, essas observações que eles fizeram ali, né, e assim, acho importante complementar também as diversas especialidades que a gente tem nas áreas de engenharia, né? Então, a gente tem uma diversidade bastante grande nas áreas de engenharia e acredito que a especialização do profissional hoje, né, não generalizar tanto, mas a especialização do profissional que capacite ele para trabalhar numa equipe multidisciplinar venha fazer toda a diferença, né? Observando exatamente aqueles times de desenvolvimento que a Carolina nos apresentou anteriormente, né? Então, eu vejo isso como uma ideia bastante positiva aí das engenharias. Silvio. Sim, inclusive, Eduardo, já deixamos em paralelo para uma discussão posterior que tipo de competências nós estamos falando, porque o Eduardo traz aqui um elemento importante. Entre as competências técnicas, aquelas mais hard para as funções de engenharia, há uma necessidade que tem se tornado emergentes, que são aquelas competências mais soft, mais suaves, que estão relacionadas, então, a questões relacionais, de trabalho em equipe, liderança, entre outros. Eu acredito que nós podemos voltar a esse tema logo mais, na nossa discussão, né, na nossa conversa cruzada. Rodrigo, por favor, a palavra está contigo. Bom, boa tarde, pessoal. Primeiro, obrigado pela oportunidade de a gente falar sobre esse assunto que eu acho que é bastante importante e relevante, não só pelo tema específico, mas a gente pode fazer um paralelo com várias outras ações, né, que a gente tem aí dentro da universidade e pensando em outras áreas também, né? Então, agradecer a El por se dispor a fazer essa fala, que é bastante importante. Eu não vou me alongar muito, mas eu só quero trazer algumas coisas, né? Dentro da disciplina engenharia, amplo, né? Lato sensu, qualquer engenharia, quem ensina engenharia não são professores, né? Então, assim, nós não somos de formação professores, né? Somos engenheiros em primeiro lugar. Então, se alguém perguntar para mim, né, Rodrigo, o que tu é? Eu sou engenheiro, tentando ser um bom professor. E essa é uma luta diária, assim, para fazer isso, né? Então, quando eu tive muito tempo na indústria, e por muito tempo eu fui o chamado preceptor, né? Na época eu não sabia que era isso, né? Eu tinha estagiários, né? Então, o cara que recebe estagiários, ele é um preceptor. Então, nesse momento, eu achava que eu estava abafando, ajudando o cara. Na verdade, eu estava não estava formando, né? Eu estava formando ele para a empresa. Ok, que era o que eu tinha que fazer. Hoje eu tenho que olhar um pouco diferente, eu tenho que formar ele para o mercado, porque ele não vai trabalhar só na EL, por exemplo, ele vai trabalhar em várias outras atividades, né? Então, quando a gente fala especificamente disso, e eu não estou aqui para desconstruir nada, pelo contrário, tá? É para a gente pensar juntos, nessa questão que vem a gente tentar desconstruir, sim, o modelo atual da engenharia brasileira e construir um modelo novo de ensino de engenharia no qual a indústria e a universidade elas estão de mãos dadas e não tem uma cerca eu atirando aluno por cima da cerca para que a empresa, quem cai no colo vai carregar esse filho, né? Então, uma das coisas que a gente tem que buscar, né, é tentar fazer esse sincronismo de alguma forma. E eu ouso dizer que nós estamos fazendo isso não ensinos, isso demora um pouco, né, para a gente conseguir chegar lá, mas a aproximação com a EL é algo que está acontecendo. Apesar de nos últimos anos a gente ter se afastado de algum modo, né, mas agora a gente está retomando. Então, o que eu quero dizer com isso, né, é que para a gente poder ter uma formação que, né, a El possa dizer, né, o pessoal dizer, não, agora está chegando aqui mais pronto, né, a gente tem que ter no molde,
né, no molde do aluno, ou seja, naquelas questões, quando eu vi ali, né, falar sobre confiabilidade, né, reliability, né, falar sobre safety, a parte de functional safety, tudo isso são coisas que tu pode não colocar dentro de um curso de engenharia porque o MEC não existe, porque o CREA não existe. Então, como é que a gente sabe que isso é uma coisa importante? A partir do momento que a gente vê a indústria usando. Hoje a gente tem isso, né? Então, design for manufacturing, design for testability, reliability, e assim vai. Mas isso foi um construto, para falar as palavras bonitas, né? Foi um construir através dessa relação com as empresas, né? Então, cada vez, o que a gente está fazendo, né? Entendendo aqueles pontos de convergência e a gente conseguir formar alguém que não chegue na EL e leve um susto. Meu Deus, eu nunca vi um FPGA na vida. Né? Ou, eu já vi um FPGA, mas eu fazia ligar LED. Não usava uma interface multi-gigabit de troca de dados. Então, isso são coisas que a gente consegue, né? A partir disso não é difícil de fazer, é só a gente mudar, né? A gente tem que também entender, por parte da universidade, eu prometo que eu paro aqui, Silvio, não vou falar mais, senão eu vou ficar a noite toda falando, que a gente tem que conseguir entender que as coisas avançaram, né? O meu pai, engenheiro, ele disse, porque na minha época eu usava régua de cálculo. Bom, na minha época eu usava HP 48G e achava isso o máximo. Hoje, se usa celular. Então a gente tem que saber que houve uma evolução, então a gente não precisa mais algumas coisas que eram básicas, a gente pode agora partir para algo mais complexo e assumir que as ferramentas já vão estar à disposição, sabendo que a base é importante, né? Não deixar de saber, não deixar de saber a base, né? Então acho que esse é um ponto bastante importante da gente, dos dois lados, né? Da empresa ceder o seu conhecimento e as suas necessidades, não se fazer de forte, e por outro lado a universidade ela não ficar amarrada nos seus dogmas e paradigmas, né? Ela entender que ela também tem que mudar e evoluir, e é uma das coisas que a Unicinos faz, e aqui o Silvio é uma das pessoas que nos obriga a isso de uma maneira boa, né? É que a gente tem que estar alinhado com o mercado, porque a gente não forma pesquisadores, nós formamos engenheiros. Se ele vai se tornar um pesquisador, isso é definição da vida dele. Não é nós que vamos decidir isso, né? Então, isso é um ponto bastante importante e relevante que eu acho que a gente tem que estar sempre em mente, né? A gente está formando engenheiros. Qual tipo de engenheiro? Bom, um bom engenheiro, né? Depois a gente vai decidir como é que isso vai acontecer. Silvio. Muito bem, Rodrigo. Equilibrando um pouco as falas até esse momento, nós percebemos a complexidade e os desafios existentes para os profissionais que a EL demandam. Ora, haja visto as tecnologias e os tipos de produtos e entregas que ele se propõe a desenvolver, o ciclo operacional, o ciclo de desenvolvimento da empresa, há um tipo de profissional altamente diferenciado. Por outro lado, nós estamos falando, seguindo a linha do Eduardo, que nós temos competências diversas aqui, e algumas delas envolvem até o trabalho em grupo, são as chamadas soft skills. E o que o Rodrigo nos traz é que o bom engenheiro, talvez ele não reúna as competências específicas para aquela empresa, porque nós fazemos uma formação do indivíduo para a sociedade, para o mercado como um todo. Ele deve estar apto para seguir diversas carreiras. Ele pode ser um funcionário, um engenheiro de uma empresa, ele pode ser um empreendedor, ele pode inclusive ser um pesquisador, né? Fazer uma opção por seguir uma carreira de pesquisa acadêmica, num programa de mestrado e doutorado acadêmico. Sim, essa é uma possibilidade. Mas, de fato, ele será um bom engenheiro. Rodrigo destacou esse aspecto. Aí eu pergunto, para nós então iniciarmos a nossa discussão, ao Alexandre e Carolina, o que é para a EL este bom engenheiro? Que competências nós poderíamos destacar? E aqui nós vamos encontrando então um caminho consensual para definirmos os desafios necessários, né, da educação para o setor aeroespacial. Bom, acho que um ponto muito chave aqui na EL, assim, para todos os engenheiros de todas as áreas, é a resolução de problemas. Eu acho que esse é um que é comum para as nossas 4 disciplinas, conseguir enxergar um problema, destrinchar ele, descobrir a causa raiz. Como os nossos sistemas eles são muito complexos, a gente pode ter problemas em diversos pontos, né,
do caminho. Então, pode ser um problema no teste, pode ser um problema no sistema, dentro do sistema pode ser um problema de hardware, pode ser um problema de software, pode ser um problema de lógica programável, pode ser um problema físico, um problema mecânico. Então, isso eu acho que é uma característica essencial para todas as nossas áreas. Agora, puxando um pouco para o lado da engenharia de sistemas, né? Como a gente faz muita interface com o cliente, desde a fase de levantamento de requisitos até as fases de entregas, de integração, a gente precisa de características como comunicação, fazer apresentações, conseguir entender, né, o que o cliente está querendo dizer, conseguir ter uma escutativa ali com o cliente. Então, também para a nossa área é uma característica muito importante, que acaba sendo importante para todas as áreas, mas acho que dentro da engenharia de sistemas, mais especificamente. Que mais podemos citar? Trabalho em equipe, eu acho, isso, né? Como a gente já comentou, a gente trabalha com os times Scrum, então é essencial esse trabalho em equipe. A gente tem times multidisciplinares, a gente muitas vezes trabalha com ágil escalado, então a gente tem muitos times Scrum dentro de um mesmo projeto. Chegamos já a ter projetos com mais de 70 pessoas, né, no caso do WAD. Então, a boa comunicação e o bom trabalho em equipe também são essenciais. Passar a palavra para o Alexandre complementar. Bom, eu gostaria de puxar um gancho aqui de um ponto que o Rodrigo trouxe antes, que eu acho bem interessante. Ele falou muito da formação de base, além, obviamente, das soft skills que a Carolina trouxe. A formação de base ela é muito importante para a gente. Eu vou pegar o exemplo do hardware, da eletrônica, que é onde eu tenho a minha base e onde eu consigo me comunicar melhor. Na área de eletrônica, a gente sempre que está procurando um profissional, seja ele um profissional muito experiente ou um profissional iniciante ou até um estagiário, nós estamos procurando alguém que minimamente tenha uma formação de base sólida, que, pegando o exemplo novamente da eletrônica, que entenda, por exemplo, a forma como um transistor funciona, como um circuito eletrônico simples deve ser calculado. Por que isso é importante para a gente? Porque conhecendo a formação de base, a pessoa consegue transitar entre diferentes tecnologias, consegue trabalhar num aviônico, né, que tem uma complexidade, uma demanda talvez de maior integração eletrônica, que vai ter uma dissipação de potência maior e vai ter um design eletrônico mais complexo por causa destes aspectos, mas também vai conseguir trabalhar num sistema de comunicação que às vezes não tem o mesmo requisito de integração, porque ele vai estar instalado, por exemplo, numa plataforma veicular, que tem mais espaço, tem mais capacidade de entrega de energia. Então, a gente precisa dessa flexibilidade aqui, né? Nós temos muitas áreas de interesse, muitas linhas de produtos, e essa flexibilidade ela acaba sendo importante. E para o profissional ter essa flexibilidade, a formação de base ela é fundamental, né? E isso se repete tanto no hardware, né, que é o exemplo que eu estou trazendo aqui, mas também no software, mas também na mecânica e, obviamente, na engenharia de sistemas isso é importante, porque todo engenheiro de sistemas ele tem uma formação básica em alguma disciplina. Ele ou tem uma base mais forte em eletrônica, em hardware, ou ele tem uma formação mais sólida em software. E essas especificidades da formação do engenheiro de sistemas são fundamentais para que quando o engenheiro de sistemas vai discutir um problema com o cliente, ele consiga apresentar o problema, consiga apresentar uma solução sem depender de um time gigantesco apoiando naquele momento. Ele consegue se aprofundar no assunto de uma forma autônoma. Então, eu gosto muito sempre de mencionar essa questão da formação de base, que é fundamental, né? E essa flexibilidade depois para o profissional conseguir transitar entre diferentes tecnologias. Então, esses 2 pontos eu acho fundamentais. Muito bem, nós estamos reunindo aqui alguns desafios importantes para a AEL. E eu devolveria agora essa discussão para o Rodrigo e para o Eduardo, até fazendo 2 provocações. Primeiro, diante do que foi apresentado pelo Alexandre e pela Carolina, estes são desafios específicos da área aeroespacial? E se não, quais seriam os específicos no entendimento de vocês? E se pudessem, em termos práticos, como essas competências que o Alexandre e a Carolina destacam são trabalhadas hoje dentro da nossa graduação?
Eduardo, tu começa e eu complemento, então. Se tu me permite, ligeirinho, para poder dar uma continuidade ali, né, na fala do Alexandre e na Carolina, que eu achei muito interessante, né, a exigência desse conhecimento de base que a gente tem. Então, todo engenheiro por si só, né, não interessando a área que ele atua, mas ele deve ter uma base mecânica, uma base de computação, uma base de eletroeletrônica, né, uma base de química. Então, o engenheiro eletricista, ele tem algumas atividades de química, né? O engenheiro civil, ele tem algumas atividades de elétrica. Então, ele acaba transitando por todas essas áreas. E uma coisa sensacional que o Alexandre falou aí, né, é entender o porquê das coisas, né? Então, casando, o que o Alexandre falou junto com a Carolina é entender o porquê que vai te permitir fazer sistemas, né? Tu não vai conseguir fazer o sistema se tu não entende o porquê que as coisas não convergem para o mesmo sistema. Então, eu acho que é um ponto de bastante relevância. E isso é uma vantagem que a gente tem aqui na universidade, né? Aqui na Unicinos. As nossas atividades, elas são baseadas em muitas atividades práticas de engenharia, né? Então, a gente consegue trabalhar com o estudante a parte analítica, né? E comprovar isso, e verificar, e montar sistemas dentro, né? Fazendo trabalhos interdisciplinares, de uma forma que instigue o aluno e os colegas deles a vencerem desafios, a romperem barreiras que muitas vezes eles mesmos não acreditam que são capazes de realizar, né? Eu posso dar um exemplo super legal, né? É um exemplo bem simples, mas muito legal, com um pessoal que trabalhou comigo da engenharia mecânica, de mais início de curso, né? Então, a gente começou trabalhando alguma coisa de eletrônica, então a gente passou ali para um Arduino, a gente ligou um motor elétrico e, de repente, ele estava no computador dele com um Arduino ligando um motor trifásico, e isso é sensacional, porque jamais ele ia pensar que com um PC dele ele poderia fazer esse controle de máquina, né? Então, isso foi tudo um desafio lançado, todos esses desafios lançados, né, que permitam que o estudante ele consiga vencer cada um desses desafios aqui e cada vez mais ele sentir aquela curiosidade e a vontade de pular uma barreira mais alta, né? Então, a gente tem essa vantagem super bacana aqui na universidade de ter laboratórios que são equipados, que estão preparados para receber esse estudante. E uma coisa muito legal que os instrumentos de laboratório que a gente acaba usando hoje, né, os softwares de laboratório que a gente acaba usando hoje, são aqueles que ele está encontrando na indústria. Então, aqui na universidade, a gente acompanha, a gente tenta acompanhar muito, né, o caminhar do mercado. Isso, então, eu acho que, acredito que na Unicinos a gente tem uma vantagem bastante interessante nisso, né? Vou seguir daqui, então. Sim, por favor, Rodrigo. Então, respondendo direto à tua pergunta, Silvio, a gente tem, sim, outras áreas que também têm suas especificidades, mas quando a gente olha, há uma intersecção entre elas, né? Como, por exemplo, equipamentos voltados para a área da saúde. A gente só vai olhar para outras categorias, né? Então, tem a categoria 1, 2, 3 e 4. Então, categoria 1 eu uso, categoria 2 eu uso, ela tem contato comigo, e assim vai, né? Se eu coloco dentro da boca já é categoria 3, se eu colocar como implante é categoria 4, e aí começam essas coisas todas. Mas imagina, isso é uma coisa muito específica para a área da saúde. Só que, assim como para a área da saúde, eu tenho que tomar esses cuidados, tem normas na área aeroespacial, tem normas na área, sei lá, automotiva, agrícola, né? E agora na parte de IoT tem bastante coisa também entrando nesse sentido. E aí, o que é importante, né? Quando a gente fala de base, hoje a base, né? A base, ela mudou. A base para eletrônica não é mais só o circuito eletrônico. A base não é mais só a questão de saber fazer de cabeça, calcular uma polarização. A base é além disso, né? Para além disso. Agora, a gente tem microsistemas. Então, o que a gente tem que conseguir entender, né? Por exemplo, quando que eu ia pensar que um sistema automotivo ia ter que entrar numa câmara climática para eu simular a altitude?
Eu nunca pensei nisso. A gente viveu isso, né, Eduardo, lá no TT Fuse, né? Então, quando a gente ia pensar que eu ia ter que submeter um sensor do setor agrícola a um forno acima de 120 graus? Não sabia que essas coisas... Então, esse tipo de coisa é interessante de conseguir entender. E a parte também, quando a gente fala de equipamentos médicos voltados para a saúde, tem toda uma questão de isolamento, né? CELV, PELV, ELV, então todas essas questões e tudo isso, como é que a gente consegue mostrar isso, né? Então, até eu vou comentar, né, hoje que eu estou gaseando a minha primeira meia hora de aula, né, mas meus alunos estão acompanhando, a gente tem um projeto com eles e eu vou trabalhar com eles o conceito de safety, numa cadeira do terceiro semestre, né? Mas por quê? Porque eles já iam acostumando. Lá na frente eles vão ver isso com profundidade, mas já vão acostumando. Né? Então, esse é um ponto que eu acho que a gente tem que, aí por isso que eu digo, nós, universidade, a gente tem que começar a se policiar de trazer isso antes, porque cedo eles vão ter contato com isso e quando chegar lá adiante, esses conceitos já vão ter fluído, né? Já vão ter passado. Não vai ser só aquele negócio, né? A vida não é bonitinha, né? As coisas vão escalando. Não, as coisas acontecem, né? Então é muito importante que isso aconteça e eu acho que a gente tem, né? Então, olhando para isso, a gente tem que olhar, pensando no tema, né? Educação aeroespacial, olhar para essa questão do que eu tenho em comum, né? E conseguir produzir uma base boa, né? Acho que isso é muito importante. E também a gente conseguir ter essa aproximação universidade-empresa para que a gente consiga também dar uma formação de alfaiataria, que eu chamo, né? Lá no final, eu posso pegar um trabalho de conclusão, posso pegar algumas atividades de final de curso, colocar como um desafio para que a empresa já possa buscar ali um talento, né? Ou mesmo um projeto de desenvolvimento de pessoas, né? Ou seja, tem um projeto, nesse projeto eu desenvolvo pessoas, né? O objetivo não é o projeto em si, é o desenvolvimento de pessoas. Então, esse tipo de coisa eu acho que é o grande desafio hoje, né? E certamente isso é um investimento, porque o investimento que a EL faz hoje de garimpar no mercado, de puxar para dentro, de ter uma formação longa, isso com certeza diminui esse tempo e aumenta digamos, diminui a trama da rede, né? Consegue captar mais pessoas em menos tempo, né? E também consegue isso que a gente vê em outras áreas, tá, gente? Então, assim, a área aeroespacial é muito específica, né? E às vezes isso acaba causando assim, um distanciamento, um pré-conceito antes de se buscar a solução, né? Então, é um ponto que eu acho que é interessante da gente pensar e sim, tá? A gente precisa beber dessa fonte para entender tudo e começar a colocar desde antes, né? As competências serem exercitadas o mais cedo possível, sem esse preconceito que o Eduardo falou, né? Olha só o que eu consigo fazer. Não, consegue, todo mundo tem capacidade, né? A gente tem que dar essa oportunidade. Então, nosso papel é criar dificuldade para depois gerar facilidade, né? Como político, assim, fazendo. Obrigado, Rodrigo, Eduardo. Há alguns dias eu tive a oportunidade de mentorar uma startup do Distrito Federal na área aeroespacial. Eles desenvolveram um modelo educacional baseado, a educação por projetos, baseado no lançamento de satélites experimentais, né, a ser adotado por escolas do ensino médio ou mesmo cursos de engenharia, como uma opção. E um dos pontos que nós discutimos no trabalho de mentoria foi exatamente o fato do conhecimento do público em geral sobre o setor aeroespacial, né? Ainda existe uma mística, né? Eu acho que está relacionado até à mágica em relação a isso, às viagens espaciais, o que a cultura popular nos traz nesse sentido. A partir do momento que o jovem se depara com experimentos aplicados no setor, ele pode também se sentir atraído para trabalhar nesse contexto, né? Aqui, talvez, duas perguntas para nós iniciarmos uma nova rodada, e que eu direciono mais uma vez ao Alexandre e Carolina. Será que hoje eu encontro um jovem que, ao ser questionado, o que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro especialista no setor aeroespacial, além de ser astronauta.
Será que isso é uma ambição? Isso pode ser construído? E, por outro lado, será que hoje no Brasil há oportunidade, um mercado específico para a engenharia aeroespacial, para uma especialidade robusta no setor aeroespacial? Isso agora como insights para a formação em diversas instituições. Qual a percepção de vocês, Alexandre e Carolina? Queres começar ou quem começa? Posso começar. Eu achei muito interessante a pergunta, Silvio. Eu vejo que nós temos duas realidades bem diferentes no Brasil. Quando a gente olha para a parte aeroespacial ou mesmo a aeronáutica, né? Eu vejo que, por exemplo, a Embraer, por exemplo, é uma empresa que consegue atrair muitas pessoas e eu acredito que o pessoal que mora lá perto, que muitos têm esse sonho, né, de trabalhar na Embraer, de fazer aeronaves. Mas eu vejo que nós estamos numa outra realidade. A gente está lá no sistema dentro da aeronave, a gente tá lá fazendo o display, a gente está lá fazendo o rádio. São coisas que acabam ficando mais em segundo plano e aí não vejo pessoas com o sonho de trabalhar em sistemas aeroespaciais. Então, eu diria que hoje a minha resposta seria não. Acho que as pessoas têm o sonho de trabalhar com os OEMs, mas não com quem está por trás, né? E faz todo esse trabalho por trás para depois os OEMs conseguirem entregar uma aeronave completa. Quer complementar? Claro. Eu sempre, quando a gente fala desse assunto, eu sempre tento analisar a realidade que a gente tem aqui no Brasil, e especificamente aqui no Rio Grande do Sul, comparado, por exemplo, com o que se vê nos Estados Unidos, né? Vou pegar o exemplo dos Estados Unidos, que ele é muito bom. Nos Estados Unidos, existe toda uma rede de fomento e apoio institucional, digamos assim, à formação nas disciplinas de ciência, tecnologia, engineering e matemática, né, que eles chamam de o STEM. E isso é muito abordado na cultura pop, é muito abordado nas instituições de ensino. E aqui no Brasil, hoje, eu vejo que a questão industrial ela está um pouco em segundo plano. É a minha percepção aqui, quem está falando é o Alexandre, né? Com a minha percepção pessoal, a gente está vendo muito mais a questão de, vamos dizer assim, de presença institucional, presença de mídia de instituições digitais, vamos dizer assim, fintechs, empresas desse novo mercado que surgiu aí na última década, nas últimas 2 décadas. E hoje, se a gente observar um espectro amplo de pessoas que têm interesse de trabalhar com tecnologia, a maior parte dessas pessoas ela vai encontrar um propósito nesse tipo de mercado, nesse tipo de instituição, e não na indústria. Então, acho que eu vejo que existe um desafio que as universidades, as instituições de ensino até de base, né, de ensino fundamental, ensino médio, de ter um fomento maior a essa questão da engenharia, né? Motivar as pessoas a estudarem engenharia com a questão da indústria, né? Isso passa por todos os entes, passa pelas indústrias também de terem um posicionamento talvez mais amplo em mídia social e saber comunicar melhor o que a indústria faz, quais são as oportunidades de carreira, quais são os desafios, para a gente encontrar também pessoas que possam ter o propósito de vir para a indústria e se desenvolver. Obviamente, né, o que a gente encontra no mercado da indústria é um pouco diferente do que você encontra num mercado, por exemplo, digital de desenvolvimento. Eu vou pegar o exemplo de desenvolvimento de software, que é o mais fácil da gente enxergar, né? A gente, na indústria, às vezes, a gente pegar o exemplo de desenvolvimento de hardware, não vai encontrar uma posição 100% remota para desenvolvimento de hardware, porque você vai ter que receber uma placa eletrônica, você vai ter que fazer um teste, você vai ter que integrar um produto. Então, existem algumas diferenças e é o desafio que a AEL tem e que, vamos dizer assim, o sistema educacional como um todo, não só educacional, mas de uma forma mais abrangente, todo o país tem de motivar as pessoas de terem interesse de estudar engenharia e trabalhar com engenharia, porque a partir dessa formação de capital humano surgem outras iniciativas. Surge um profissional para trabalhar na indústria que já existe, mas surge um profissional que tem interesse, de repente, de ser um empreendedor e fundar uma startup que daqui a pouco vai ter uma solução que vai ser a semente de uma indústria, que é uma coisa que aconteceu muito, né, no Brasil em décadas passadas. E a gente vê muitas startups, claro, existem startups
que estão voltadas ao segmento industrial, mas isso hoje eu vejo com uma parcela menor do mercado por questões de capital e questões de propósito também. Não sei se vocês enxergam da mesma maneira que eu, mas essa é a minha percepção pessoal, assim. Muito bem, Alexandre. Tanto a sua fala quanto a da Carolina são muito instigadoras e processam aqui vários tipos de discussões. Eu vou fazer mais uma vez uma conexão e transferir a palavra ao Eduardo e ao Rodrigo, com base em 3 pontos. Primeiro, sim, nós temos hoje uma lacuna de educação em âmbito nacional, que é a formação nas exatas. Nós temos uma carência latente, faltam profissionais na área de exatas. Mas tu citou os desafios da economia digital, as startups, empresas digitais, como no caso as fintechs, né, startups que aliam tecnologia e finanças, mas ali também nós temos uma lacuna, né? Nós temos uma lacuna específica. Então, de maneira geral, eu diria que a área de exatas é uma lacuna ainda em termos de oportunidade de formação para mais jovens, né? Isso, é claro, reflete em outras questões. Percebe-se, isso é notório, reconhecido por toda a sociedade, que a AEL é uma empresa inovadora. Uma empresa inovadora numa nação que hoje não está bem nos rankings internacionais de inovação. E não porque os profissionais brasileiros não sejam competentes, não porque as universidades não formem bem, mas porque hoje o nosso ambiente de negócios não é tão favorável. E por que não é favorável? Não estou nem discutindo questões econômicas, estou discutindo uma trajetória robusta e consistente de formação de pessoas ao longo da sua história, que se reflete hoje nessas lacunas, né? Que foquem, de fato, as áreas de engenharia. Então, isso é uma discussão extremamente importante e talvez até fugiria um pouco do nosso debate. Mas é um assunto que se conecta ao que o Alexandre e a Carolina trouxeram e um pouco do que o Rodrigo falou ao referenciar políticas, né? Uma política de formação, alguma coisa relacionada ao tema. Por outro lado, nós temos que olhar aqui o desafio que nós temos de formar no setor aeroespacial um profissional de engenharia que seja desafiado a encarar esta carreira. Eu costumo separar sempre a diferença entre profissão e carreira, né? Então, nós temos o profissional, o engenheiro, nos mais diversos segmentos aqui que podem se aplicar à AEL. Mas será que as carreiras possíveis estão esclarecidas? Então, aqui volta a pergunta para o Eduardo e na sequência o Rodrigo, né? Como a universidade, e a título de exemplo, como a Unicinos, vem trabalhando a orientação profissional para as carreiras? Não a profissão, a engenharia, ok, está feita, a escolha foi feita lá no momento do vestibular e a escolha pelo curso. Mas como ao longo do curso ele consegue se identificar com uma determinada área? E como que a área aeroespacial pode ser reconhecida nessa trajetória? É isso. Achei muito legal os teus 2 primeiros questionamentos ali, né, Silvio? Será que hoje a gente encontra o jovem onde tu pergunta, né, o que tu vai ser quando crescer, né? Então, pena que tu descartou o astronauta, né? Porque eu queria ser astronauta, né? A maioria quer ser astronauta, mas a Carolina foi muito feliz na observação dela, né? Dificilmente alguém quer construir a aeronave. Eu quero pilotar a aeronave, né? Mas tem um trabalho tanto quanto emocionante e desafiador também na criação dessa aeronave, né? Dos sistemas necessários para essa aeronave. É isso. E aí entra uma fala que eu roubo do Rodrigo, né? Então, existe a necessidade de uma aproximação cada vez maior entre empresa e escola. E eu não falo muitas vezes o aperfeiçoamento do estudante lá nas áreas de engenharia, né? Mas conhecer, levar a gurizada que está lá na educação de base a fazer, dar uma volta no aeroporto e de repente passar para dentro do pátio da aeroeletrônica, um passeio por ali, né, já começa a despertar, já tem aquela descoberta de coisas novas que podem ser um despertar dele para as áreas de exato.
né? Porque acho legal, a gente tem essa deficiência e tudo, mas qual é o nosso papel como estimulador dessa criança que daqui a pouco a gente pergunta o que ele ia ser quando crescer, se ele não teve essa oportunidade de conhecimento, né? Ou não teve esse incentivo, né? Oportunidade pode até ter, mas não teve esse incentivo. Então, cabe a gente aqui, né, como empresa, como escola, poder proporcionar isso, né? E digo mais, né, além daquilo, na hora de fazer a capacitação, essa aproximação ela precisa se tornar ainda mais latente. Por que não, por exemplo, a empresa não tem um laboratório dentro da universidade, né? A exemplo do que a gente começa a enxergar hoje no Tecnocinos, ou então na Unitec, ou em outras empresas que estão instaladas dentro da universidade, e conseguem ser bons casos de sucesso, né? Com a captação rápida de estudantes e de bons profissionais, não só estudantes, mas bons profissionais, né? Então, a gente consegue destacar, né, empresas de sistemas computacionais, a gente consegue destacar empresas na área da saúde, né? A gente consegue destacar empresas de hardware. Então, tem bastante coisa muito próximo dentro da universidade que pode fazer isso acontecer, né? E não só o conhecimento dos produtos da empresa, né? Mas que tipos de tecnologias e não de produtos que a gente está utilizando ali, né? Uma coisa bem legal que o Rodrigo falou antes também, né? A gente, há um tempo atrás, usava régua de cálculo, depois HP, hoje o celular. E é bom que isso aconteça, porque a gente não quer construir pirâmide para sempre, né? A gente quer avançar um pouquinho, né? Um pouquinho que a gente contribui ali, a gente quer avançar. Então, acho que um bom incentivo seria justamente fazer essa aproximação dentro da universidade e conseguir reconhecer e conseguir captar esse recurso, mas mostrando, né, de alguma forma, o que existe, né, para o estudante poder, né, ser mais assertivo na escolha. E onde é que entra o professor nisso tudo, né? O professor entra em buscar essa oportunidade, em fazer essa integração, em chegar perto da empresa, em mostrar o que tem dentro da universidade e mostrar para o aluno. Tá vendo o Alexandre sentado ali, ó? Olha só, o que a gente precisa, o que o Alexandre precisa, o que a gente tem que treinar aqui enquanto estudante, enquanto professor até mesmo, e se especializar nisso, né? Que a gente pode proporcionar para vocês como um profissional bem formado depois. Então, isso aí é muito legal. Eu acho que sim, eu acho que tem espaço, tem bastante espaço, justamente pelas lacunas que a gente consegue enxergar. Então, o nosso papel agora é conseguir enxergar essas lacunas aí, né, e propor uma inovação na educação, na aproximação, porque a inovação não fica só no hardware e no software, né? Mas propor uma inovação na educação, o que a gente pode fazer para tornar as ciências exatas, as áreas de engenharia, muito mais atrativas, né? Então, esse é o papel nosso, esse é o papel do professor, de chegar lá na empresa, de chegar lá na escola, de chegar no Ministério da Educação, de chegar no conselho de classe, né? E conseguir fazer esse elo entre todos aí, para poder tornar a nossa engenharia mais atrativa e, quem sabe, até mais especializadas como uma engenharia aeroespacial, né? Não só uma engenharia eletrônica, mas uma engenharia aeroespacial, onde ele consiga se especializar nesses sistemas que a gente está produzindo hoje, né? E conhecer esses sistemas que a gente está produzindo hoje, né? Hoje tem o Gripen, que é muito bonito, mas pela primeira vez eu enxerguei o interior do Gripen na fotografia que foi mostrada. Por que eu não vi isso antes, né? Então, essas coisas assim que tornam o brilhar dos olhos, né? Muito bem, Eduardo. Obrigado pelas contribuições. Rodrigo, por favor. Então, vou procurar ser breve, assim, mas só trazer uma discussão, assim. Eu tenho duas paixões além da engenharia, né? Eu não vou falar da minha esposa e da minha filha, tá? Vou falar de coisas que eu gosto de estudar. Eu gosto de ler sobre ufologia, bastante, e outra coisa é filosofia.
E tem um livro de filosofia que comenta muito sobre a questão das diferentes inteligências, né? E por que o Brasil é o país do futebol? Vocês conseguem pensar filosoficamente sobre isso? Existe uma questão bem interessante aí, tá? 2 pares de chinelo e uma bola. Se o cara não tiver regra, o cara vai fazer coisas que os outros não fazem. Então ele vai ser diferente. Então, o brasileiro ele é mais ousado, ele é mais habilidoso, porque ele não respeita a regra. E ele está jogando futebol em qualquer lugar. Então é fácil. Agora, por que nós não somos uma potência olímpica tendo um país de 200 milhões 220 milhões de habitantes? Deveríamos ser, né? Então tem tudo a ver com isso, né? O que a gente não faz, a gente não tem esforço, a gente não tem foco como país, né? E eu me coloco junto nisso porque a gente tem que tentar mudar, né? A gente tenta mudar, mas às vezes não é tão fácil. Uma outra questão que eu acho que é importante também existe um preconceito que a gente não comentou aqui, e é um preconceito de fato, tá? Dentro das engenharias, ou da área de STEM, por que tem poucas meninas? Né, Carol? É difícil, né? É difícil. Sim, Provavelmente tu cursou um curso todo tu sendo uma das únicas, se não a única da turma, né? Então, exatamente. esse é um ponto interessante de se perguntar, né? Porque lá atrás, em algum momento, alguma coisa você fica dizendo que isso não é coisa de menina, ou que isso é coisa de guri, né? Então, a gente tem que ser um pouco dessa... Não estou indo para esse lado do lacrador, não é isso. É que eu acho que tem coisas que são, né? O homem tem que fazer força mesmo, e a mulher não tem que fazer. Mas existe uma questão aí muito importante que a gente tem que conseguir pensar nisso. Em algum momento a gente está falhando. Em algum momento a gente está criando um afastamento, né, das pessoas dessa área. E eu tenho uma dica para vocês. O grande responsável por isso são os professores. Porque eles querem fazer malabarismos matemáticos e tudo mais lá na frente, né, da turma que usa o quadro como seu palco, né, quando é o contrário. Né? Qual que é o grande mérito de um professor? Né? É ver os seus alunos melhor do que eles. Né? Então, quando o Eduardo Teves entrou aqui, eu fico muito feliz quando eu sei que ele está muito bem na EL. E eu sei que ele saiu melhor do que eu da universidade. Eu fiz o meu papel, eu sou um bom professor por causa disso. É assim que eu meço a minha capacidade, a minha qualidade como professor. Não se eu sou melhor que meus alunos, não pode ser isso. Então, essa mudança de paradigma, ela tem que acontecer desde lá do início, né? E a gente conseguir fazer isso. Eu acho que o Eduardo tocou num ponto bem importante, que desses momentos, pensar assim, fazer um aspecto social, mas não beneficente, tá? Do tipo, imagina que Unicinos e EL se agrupem e começamos a fazer projetos para formação em conjunto. De vez em quando, a gente faz lá 1 vez, 2 vezes no ano, a gente faz uma visitação para dentro da universidade, das pessoas, para ver esses projetos que a EL faz. Imagina aquelas criancinhas lá com 9, 10 anos, vendo aquelas coisas, puxa, olha só que legal, parece um celular, mas não é um celular, né? Começa a ter uma outra visão das coisas, elas vão deixar de achar que querem jogar Minecraft ou fazer vídeo de Minecraft no YouTube, que é isso que hoje é o sonho das crianças, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante da gente começar a pensar, e eu falo isso com uma preocupação grande, tá? Eu vou ser pai agora esse ano, e eu tenho um medo absurdo de que a minha filha tenha essa visão tacanha da vida, né? Por que eu digo que é tacanha? Porque existe muito mais coisa do que isso, existe muito mais coisa do que só a parte aeroespacial, área médica, engenharia, existe um mundo, e as pessoas têm que ter acesso a esse mundo, né? E isso a gente precisa, como universidade e as empresas junto conosco, fazer isso. Eu acho que a parte de abrir as portas, mostrar as coisas, a gente pode ajudar, né? Então, eu acho que é um problema um pouco mais complicado, né? A gente tem um problema bem complexo aí de comportamento social, né? E a gente tem que conseguir atrair mais meninas para dentro dos cursos, porque não pelo simples fato de que precisamos mais, é porque tá errado, se não tá equilibrado, tá errado. É uma distribuição normal, gente, é meio a meio, né? Então deveria ser meio a meio também nessa área, né? Então é algo que a gente tem que pensar. A fala do Rodrigo
se nós tivéssemos combinado, não sairia tão bem, por 2 motivos. No dia 11 de fevereiro foi comemorado o Dia das Mulheres e Meninas na Ciência. E não esqueçamos, nós estamos no mês de março, que é o mês da mulher. É um ponto importante. Ano passado eu fui convidado para um webinar que eu considerei desafiador. Eu seria questionado a respeito do futuro da ciência no Brasil e do mundo. Olha só que interessante. Que futuro seria esse? Ora, o futuro da ciência passa por termos cientistas qualificados, competentes. Mas se nós já identificamos que nas engenharias, nas exatas, nós temos uma lacuna de profissionais, uma das estratégias estabelecidas no âmbito global é a inclusão e a geração de diversidade nas empresas. A diversidade aqui num conceito lato, mas eu quero me apropriar a questão do papel das mulheres e das meninas na ciência. A ciência, as exatas de maneira geral, somente se desenvolverão ao longo dos próximos anos, e aqui eu vou falar em décadas, se nós conseguirmos fazer a ascensão, a inclusão de mulheres e meninas para o mercado de trabalho. Então, sim, ciência, engenharias, as exatas são para elas, e isso precisa ser estimulado. Até vale destacar que nessa quinta-feira nós teremos um webinar do Portal de Inovação, a Melissa, que nos acompanha, estará mediando, porque lá não é o meu lugar, obviamente, onde vai ser discutido diversidade e inclusão como um webinar alusivo ao mês da mulher. E aí, esse tipo de tema será debatido com ênfase, então todos estão convidados. Bem, percebe então que todo o nosso debate gira em situações que não são de simples solução. Resgato aqui alguns pontos, né? O conhecimento específico da área aeroespacial demanda de uma formação de engenharia robusta, com conhecimentos de base que permitam a este profissional, a este engenheiro, assumir uma carreira específica e se especializar. Por outro lado, a universidade tem um papel importante aqui de mobilizar este aluno, esse futuro engenheiro, para compreender as opções de carreira. E há várias alternativas para serem conduzidas. Muitas delas a Unicinos já conduz e foram bem destacadas pelo Rodrigo e Eduardo. Nós identificamos em algumas falas também que há uma necessidade de que para que as empresas possam crescer, se desenvolver e promover inovações, precisam de mais pessoas nas exatas. Mas acabamos de ver, que talvez um dos caminhos desses seja a inclusão de mulheres e meninas num mercado que, tradicionalmente, é ocupado por meninos e homens, né, como uma forma de ascensão. Então, me parece que algumas trajetórias estão se delineando aqui no nosso bate-papo e que talvez não sejam tão específicas do setor aeroespacial, mas é uma discussão mais ampla em torno de ciência, de exatas e de formação de engenheiros. Esse é um ponto e um aspecto importante. Bem, nós temos um tempo determinado aqui, até para que não se torne cansativo para aqueles que nos acompanham. Nesse sentido, eu gostaria de circular a palavra, iniciando pela Carolina, depois pelo Alexandre, pelo Eduardo e pelo Rodrigo, para uma mensagem final, uma interpretação sobre o debate, um ponto de vista, uma reflexão final. Por favor, então, Carolina, a palavra está contigo. Bom, obrigada, Silvio. Bom, eu acho que trouxemos vários pontos muito importantes aqui. Acho que todos concordamos que a gente precisa estar mais próximo, né? Empresa e universidade estarem mais próximos. A gente está fazendo o desenvolvimento dos alunos desde o início do curso, despertando interesse, mostrando onde que essas disciplinas lá, que num primeiro momento podem parecer desconexas, né? Onde que elas vão se aplicar. E também muito importante esse ponto que vocês trouxeram da distância, né, das engenharias para o público em geral, principalmente para o público feminino, como vocês comentaram, os desafios são ainda maiores, então acho que temos um longo caminho para percorrer.
A fala do Rodrigo foi muito importante aí na questão da inclusão, né? No momento que a gente só está considerando 50% da população, a gente está muito limitado, então a gente precisa expandir. E, enfim, queria agradecer aí por todas as contribuições e comentários, acho que foi muito rica a conversa. Essa palavra para o Alexandre. Bom, pessoal, eu primeiramente quero agradecer a oportunidade de participar aqui do webinar. Achei que foi realmente muito proveitoso e instigante, né? A discussão ela foi bastante rica e bastante ampla. Eu gostaria de pegar um último ponto aqui para minha consideração final, que é até um ponto que o Eduardo trouxe antes, que é o fato de que ele viu pela primeira vez ali a imagem do cockpit do Gripen, né? Que isso mostra que nós, como empresa, temos um desafio grande de estarmos mais presentes, estarmos mais abertos e divulgarmos melhor, comunicarmos melhor o que fazemos, quais são as oportunidades de carreira e mostrar que aqui dentro não é... a carreira não é um bicho de 7 cabeças. Uma pessoa que tenha interesse na área, que estude para se desenvolver, que faça uma engenharia, ela tem todas as condições de ingressar aqui na empresa e se desenvolver, né? De desenvolver uma carreira de sucesso, de trabalhar com uma tecnologia extremamente desafiadora e muito prazerosa como profissional. Eu me sinto muito feliz quando eu imagino que algo que eu desenvolvi está voando numa aeronave de caça, e não só aqui no Brasil, mas em outros países. Então, isso dá muita satisfação para mim. E esse é um desafio que nós, como indústria, temos e que temos que, olhando para frente, encontrarmos maneiras para eliminarmos essa lacuna de comunicação que a gente está deixando. Então, é algo para a gente levar para casa, né, e entender aqui dentro como podemos nos posicionar melhor. E, claro, nos aproximando, obviamente, das universidades, eventualmente até de instituições de base, né, de educação média, enfim, e dessa forma ampliarmos a visibilidade que a indústria tem e atrairmos profissionais para entrar nas engenharias e eventualmente trabalhar aqui com a gente, ou em outras empresas, ou abrir sua própria empresa, enfim. Temos muitos caminhos aí para percorrer, e esse debate mostrou como são amplos os desafios que a gente tem. Então, de novo, muito obrigado pelo espaço. Muito bom, obrigado, Alexandre. Passar a palavra, então, para o Eduardo, depois para o Rodrigo, para suas mensagens finais. Bom, eu vejo assim, foi uma discussão muito bonita, né, cara? Rica mesmo, né? E eu deixo um verbo no final aqui para a gente pensar um pouquinho, né? Que é o verbo romper. A gente precisa romper algumas barreiras que muitas vezes a gente não enxerga e que a gente mesmo se limita, né? Então, romper alguns modelos, né? Modelos de ensino, modelos de empresa que a gente tem hoje, né? E quando a empresa rompe algumas barreiras que ela mesma se impõe, acaba se tornando líder de mercado ou copiada por outras também, né? Então, esse rompimento é muito legal, esse rompimento de modelos que a gente tem, rompimento de desafios, rompimento de barreiras, porque o nosso aluno, ele não é mais o mesmo aluno que eu fui. A engenharia, ela não é mais a mesma engenharia que eu tive. Não adianta, né, isso aí é um tema de bastante discussão no nosso colegiado de professores, né? Não adianta mais eu querer ensinar engenharia como eu aprendi. Isso não existe mais. Então, é um rompimento de barreira, de modelo até do próprio docente, né? E a própria universidade tem que proporcionar isso, né? Então, acho que fica como palavra, assim, esse verbo de romper, né? Romper e nos lançar desafios para que a gente realmente consiga alavancar essa nossa profissão de engenharia, tá? Finalzinho, um último comentário, Carol, a primeira banca só de mulheres da engenharia elétrica aqui da universidade, eu conduzi ela no semestre passado, tá? Bom, fico Obrigado. feliz em ouvir. Legal, né? O objetivo é a gente chegar no ponto que isso não cause surpresa, né? Que seja tão natural quanto uma banca só de homens. Que seja natural, exatamente. Exatamente. Obrigado. Boa noite, pessoal. Rodrigo, por favor. Bom, gente, eu não quero ser o chato de ficar
lendo coisas, mas eu não posso me furtar de... Tem um autor que eu acho muito legal, que é o Robert Heinlein. Ele é um cara muito influente da época dele. Ele não é um filósofo, tá? Então, mas ele é um escritor influente. E ele tem uma frase que eu acho que é bem importante, né? Que é, ele diz assim, ó, um ser humano deve ser capaz de trocar uma fralda, planejar uma invasão, estripar um porco, conectar um navio, projetar um edifício, escrever um soneto, equilibrar conta, construir um muro, fixar um osso, confortar os moribundos, receber e dar ordens, cooperar, agir sozinho, resolver problemas, resolver equações, analisar um novo problema, adubar a terra, programar o computador, cozinhar uma boa refeição, lutar eficientemente, morrer galantemente. A especialização é para os insetos. Isso quer dizer o quê, né, gente? A gente não está buscando especialização, a gente está procurando seres humanos completos aqui e que só vai ser completo se a gente conseguir entender tudo que está à nossa volta. E tudo à nossa volta é muito mais complexo, como o Silvio falou, né? É a questão de incluir a outra metade da população para a gente resolver problemas, é a capacidade de a gente conseguir saber como é que atrair os mais jovens para essa área, e não de uma forma comercial, né? Atrair de uma forma de necessidade. Nós precisamos de um país mais tecnológico, não só com eletrônica, como o Eduardo falou, né? Precisamos de um país que pense para frente e que a gente saia de onde a gente está, porque nós somos uma grande potência, muito rica, que a gente só deixou de ser, a gente só não descobriu ainda. Obrigado, gente. Uma boa tarde, uma boa noite para vocês. Obrigado, Rodrigo. Antes de encaminhar para a nossa reta final, convido aqui os colegas que estão conectados conosco de modo síncrono no chat, para que possam, eventualmente, fazer algum tipo de questionamento ou observação, tanto ao Alexandre, a Carolina, o Eduardo, o Rodrigo. Eventualmente, alguém está tendo dificuldades para abrir o microfone, talvez. Bem, não havendo nenhuma manifestação, eu reforço, especialmente aqueles que estão nos acompanhando de modo assíncrono, por meio do YouTube, que podem encaminhar perguntas, tanto para o Eduardo quanto para o Rodrigo. Tomo a liberdade aqui de já indicar também que Alexandre e Carolina estão à disposição para discutir isso, né, discutir o futuro da educação nesse setor tão importante no Brasil e no mundo, haja vista que muito do histórico do desenvolvimento de inovações em outros setores e até a criação de setores específicos advém da tecnologia desenvolvida nessa área. Bem, respeitando o nosso tempo, eu quero agradecer imensamente, em nome da Universidade, do Portal de Inovação, nesse novo webinar, Trilhas de Inovação, Educação Aeroespacial, a presença e a disponibilidade do Alexandre e da Carolina. Estendam os nossos cumprimentos em meu nome, em nome da Universidade AEL, pela parceria estabelecida, que possamos continuar historicamente trabalhando juntos e desenvolvendo profissionais de engenharia que venham a fazer a diferença no mercado, né? E, é claro, agradecer a disponibilidade também do Eduardo e o Rodrigo, professores renomados aqui na universidade, muito aprendizado e orgulho de estar aqui com eles nessas trilhas de inovação dessa noite. No mais, além do agradecimento aqui também aos participantes que nos acompanharam até esse momento, aqueles que nos acompanham no YouTube, e reforço o convite para os nossos próximos webinars. Nesta quinta-feira, mediado pela colega Melissa, um webinar sobre inclusão e diversidade, resultado aí de uma iniciativa nesse mês de março, que é o mês da mulher. E logo em abril, também um webinar específico no setor da saúde, sobre gestão da inovação para a saúde, uma iniciativa que vai refletir algumas ações da universidade aí na constituição de uma nova solução, que são os hubs de inovação orientados pela universidade. Muito obrigado, uma boa noite a todos, contem conosco sempre para uma boa conversa sobre inovação e as suas diferentes perspectivas. Isso são as trilhas de inovação. Obrigado. Mais uma vez. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Eduardo, Alexandre, Carolina. Uma boa noite. Obrigada, boa noite. Boa noite. Boa noite, boa noite.